Paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso estudo bíblico José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje, nosso breve de estudo de hoje será no livro de Joel, capítulo 3, versículo 14 ao 17, que diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor já está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo, e fortaleza para os filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade. Jerusalém será a santidade, extremos não passarão mais sobre ela. Joel, capítulo 3, versículo 14 a 17, que fala: sinais cósmicos do julgamento final. Nossa introdução vai dizer: Joel vê multidões aguardando no vale da decisão. Joel, capítulo 3, verso 14, que ele diz multidões e multidões no vale da decisão, né? E ainda demais, também conhecido como vale de Josafá. Joel, capítulo 3, versículo 2 e versículo 13. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Veja que ali vai ser o quê? Um dia de juízo, né? Deus reunindo todas as nações para fazer juízo sobre elas, sobre tudo que elas têm feito de mal, sobre tudo que elas fizeram sobre Israel, espalhando o povo de Israel por várias nações. E ele deixa bem claro: entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam as nações, entre as nações, repartindo a minha terra. Tá vendo? Ele vai entrar com juízo contra todos aqueles que espalharam Israel, e contra todo aquele que dividiram a terra que não era deles. A terra de quem? De Israel. Verso 12, ele vai dizer: movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Veja, Deus vai se sentar no monte, né, de Josafá para julgar todas as nações. Tudo que as nações fizeram de mal contra Israel e contra a humanidade. E eles vão ser julgados. E eles acham, né, que ali eles vão guerrear contra Deus. Não, eles vão ser julgados. E ele diz mais: essas multidões imaginam que vieram pelejar e derrotar o Senhor. Porém, Deus planejou a ocasião para executar seu julgamento contra a rebelião da humanidade. Né? Julgamento de Deus contra a rebelião da humanidade, que a humanidade vive em rebelião contra Deus. Eles não fazem nada dentro da vontade de Deus, fazem da vontade deles mesmos, nos seus pensamentos, e acham, né, que estão certos, mas estão errados. Da mesma forma que fizeram com Israel, espalharam Israel por várias nações, e a terra dele foi o quê? Divididas. Terra que não era deles, terra que era de Israel, que Deus deu por herança a Israel. Precisamos lembrar que o dia do Senhor se aproxima. O dia de hoje é o melhor momento para nos arrependermos e nos prepararmos para o dia do julgamento. É claro que um dia todos nós chegaremos na presença de Deus, né, para dar conta daquilo que nós fizemos, chamado o grande trono branco. E todos nós vamos chegar até ali para ser julgado. Se fez coisa boa, vai receber galardão. Se fez coisas más, vai receber condenação eterna. Então, todos nós temos que estar preparados para esse dia. E aqueles que não estão andando no caminho de Deus, o melhor que deve fazer é arrepender-se de estar no caminho errado e voltar para o caminho certo. Caso compreendemos a gravidade da situação, consideramos com seriedade esse aviso e passaremos a exortar os outros para que aceitem a salvação de Deus. É claro, temos que exortar as outras pessoas que não aceitaram Jesus ainda para que aceitem, para quando for no dia desse julgamento, eles estarem preparados. Porque a salvação de Deus é quem? Jesus. Jesus foi que veio enviado ao mundo para salvar a humanidade, não para condenar. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, vai dizer o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tem que aceitar Jesus. Ele é a salvação de Deus. Os sinais cósmicos que acompanham essa batalha final marcarão o final dos tempos. O sol e a lua escurecerão e as estrelas desaparecerão.
Joel capítulo 3, verso 15. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Veja, o sol e a lua vão ficar escuros e as estrelas, né, vão desaparecer. Diz aí, e as estrelas retirarão o seu esplendor. O seu resplendor, veja, vai. O sol e a lua vão ficar negros e as estrelas vão desaparecer. Já é os sinais do quê? Do grande dia do Senhor. Você vai ver também em Joel capítulo 2, verso 10, que diz assim: diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Tá vendo? As estrelas vão desaparecer nesse dia, dia de julgamento, dia de todos prestarem conta a Deus daquilo que fizeram, e principalmente as nações rebeldes. Aí diz: o Senhor virá a Sião como leão rugindo, em busca da presa. Joel capítulo 13, versículo 16, a parte A, que diz aí: e o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém. Ele vai vir como um leão rugindo. Como um leão vinha buscar a sua presa, de uma forma vai vir Deus. Isso que diz: o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém. Você vai também ser em Isaías capítulo 29, de 6 a 8. Em meio a isso tudo, porém, o Senhor será o refúgio do seu povo. Em meio a isso tudo, Deus ainda vai ser refúgio do seu povo. Joel capítulo 3, versículo 16, a parte A, que diz assim: mas o Senhor será refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Tá? Ele ainda vai ser refúgio do povo e fortaleza, porque os dele ele cuida. Os deles, né, aqueles que já estão em Cristo, já estão salvos. E é refúgio, o refúgio deles é quem? Deus. E Deus é quem? A sua fortaleza. Por isso que ele diz: porém o Senhor será refúgio do seu povo, de modo que seus filhos serão salvos do julgamento dos perversos. Tá vendo? Seus filhos serão salvos do julgamento dos perversos. Aqueles que viverem em Cristo não vão ser julgados. Aqueles que estão em Cristo não passarão por esse julgamento. Pelo contrário, vão estar ali junto com Deus para julgar nações. O povo de Deus, tanto judeus quanto gentios, experimentará a eterna compaixão do Senhor, que os libertou e com eles habitará. Tá vendo? Que os libertou e com ele habitará. E vós sabereis, Joel capítulo 3, verso 17, e vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade, estranho não passarão mais por ela. Tá vendo? Estranho não vai passar mais por Jerusalém. Pessoas que não creem em Deus, pessoas que não aceitaram Jesus. Por isso que ele diz que ele será a fortaleza dos seus filhos. Aqueles que viverem em Cristo não serão julgados. Pelo contrário, serão galardoados e vão com Deus julgar as nações. Porque as nações só viveram, muitas delas, algumas delas, guerreando contra Israel. Querendo só o mal de Israel. E essas nações vão ser julgadas. E os crentes, tanto gentios como judeus, que morreram em Cristo, vão estar seguros em Deus. Por isso que ele diz aí, no versículo 16, né, a parte B, que diz: mas o Senhor será o refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Né? Ele vai ser o refúgio do seu povo. O seu povo está seguro, não passará por esse julgamento, não passará, né, por aflições, mas aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que viveram preocupados só em fazer aquilo que o mundo lhes concedia que fizesse. Mas aqueles que morreram e viveram em Cristo vão ser o quê? Deus é o seu refúgio e fortaleza, e eles, com eles nada vai acontecer. Pelo contrário, eles vão estar salvos. Eles vão estar ali junto com Deus para julgar as nações. Porque os perversos, eles acham que vão ter o quê? Benefícios, privilégios. Mas quem vai ter benefício e privilégio é aqueles que morreram em Cristo, aqueles que aceitaram a salvação de Deus. Porque muitos ainda hoje não aceitam a salvação de Deus. Não aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, que é o único que pode salvar, curar, restaurar, dar um novo nome e escrever o nome no livro da vida, é Jesus. Mas essa humanidade perversa de hoje que está aí corrompida, ela não aceita Cristo como seu Salvador. Eles só querem fazer a vontade do mundo, a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, andar de acordo com aquilo que ele acha que ele deve andar. Mas a gente sabe que a salvação é Cristo. E o dia do julgamento, né, o dia do Senhor já está se aproximando. Os sinais nós já estamos vendo.
guerra, rumor de guerra, terremoto, erupções vulcânicas, enchentes, maremotos, tsunami, tudo isso nós já estamos vendo no mundo. Então, é os sinais da volta de Cristo. E muitos ainda estão desapercebidos, achando que ele não vai voltar. Mas que nós possamos permanecer firmes na presença do Senhor, para quando esse dia chegar, o dia do Senhor chegar, nós estarmos preparados para reinar com ele na eternidade. Amém?